Sejam todas e todos muito bem-vindos. Se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber um pouco mais sobre a matriz Impacto Esforço. Meu nome é Rafael Andrade e através dessa apresentação que eu elaborei e vou apresentar para vocês, eu vou mostrar como vocês podem utilizar a matriz Impacto Esforço de maneira prática, tá? E alcançar as metas de forma mais eficiente. Então, vem comigo. Bom, antes de tudo, eu quero mostrar esse roteiro para vocês, onde eu vou fazer uma introdução breve sobre do que se trata esse vídeo, tá? Que não é só sobre a matriz Impacto Esforço, tem alguns outros elementos que eu gostaria de destacar. A matriz em si, a G9, que é onde a gente fez esse case, né? Inclusive, eu agradeço a gestora Micaela que abriu as portas da empresa para a gente poder realizar essa atividade. E a apresentação da matriz, né? Que foi realizada em entrevista, né, com a gestora. E uma conclusão breve, né? Destacando, né? Como que a gente pode utilizar a matriz para elaborar sugestões de melhoria, né? Possíveis planos de ação, novos projetos, etc. Bom, em relação à introdução, esse trabalho aqui, né, está relacionado ao projeto integrador 5B, né, que é uma disciplina que eu estou pegando no curso de administração na PUC Goiás, né. É uma atividade não extensionista, onde a gente vai, né, para a comunidade de empresas, né, e estabelece, né, essa atividade de realizar entrevistas, tentando entender quais são os problemas que mais atingem, né, as empresas, enfim, as que a gente tem mais afinidade, né, eu, inclusive já trabalhei na G9, então acho interessante fazer o trabalho com eles novamente. E, enfim, é uma atividade que proporciona uma grande possibilidade de ganho de experiência para quem, os estudantes, né, que estão adquirindo conhecimento ainda, criar uma rede de networking. Para a sociedade é muito interessante, né, também, para entender, eu acho que a disponibilização de conteúdo, enfim, tentar levar estratégias mais interessantes para as empresas poderem entender a perspectiva humana e social do trabalho, né, e para a empresa em si, para poder melhorar a produtividade, né, angariar lucros, e também ter uma perspectiva externa, né, das rotinas e atividades que eles têm, às vezes poder, através de uma ferramenta diferente da que eles utilizam, né, poder pensar os problemas e ter estratégias diferentes que eles têm cotidianamente. Bom, em relação à matriz de força e impacto, eu gostaria de, inicialmente, né, ter esse raciocínio aqui com vocês, né, que é pensar, antes de falar da matriz em si, falar da questão da gestão em si. Né? Então, uma empresa, galera, ela tem a necessidade de ser gerida. Né? Isso é óbvio, né? Existe tanto a parte geral quanto os departamentos das equipes. Né? Os gestores fazem a gestão dessas equipes. Então, vamos lá. Né? A gente tem uma organização que vai ser gerida pelos diretores e seus gestores com suas equipes, e essas empresas, elas têm atividades mais e menos emergenciais, né? Porque elas têm demandas que todas elas têm que ser atendidas ao mesmo tempo. Né? Então, se eu tenho 5 demandas, é óbvio que uma delas vai ser mais importante do que as outras. Né? E como que a gente define isso? Né? Então, uma questão, né? A matriz de esforço impacto foi pensada justamente para auxiliar os gestores no processo de definição de quais são as atividades mais e menos importantes, mas como que ela funciona. Né? Bom, o próprio nome já diz, né? A matriz, ela tem essa ideia de matriz porque ela correlaciona duas variáveis, né? Que é o esforço e o impacto. Esforço são o tempo que você gasta, os recursos financeiros, né? Os insumos que você gasta, a quantidade de trabalhadores que você tem que ter para poder realizar uma determinada atividade. O impacto é, seja ele positivo ou negativo, qual é o retorno que você tem daquilo, né? Então, se o retorno, enfim, é prejudicial, é positivo, mas qual é a dimensão dele? E bom, isso aqui eu acho que eu já mencionei, mas enfim, esse, de maneira geral, né, o raciocínio que a gente tem e que foi utilizado, né, para o desenvolvimento da matriz de esforço e impacto, tá? Se você chamar ela de impacto e esforço, não faz diferença. Inclusive, vamos para o exemplo logo, vamos, rápido. Vamos pensar aqui, né, acho que olhando para ela vai ficar mais fácil de entender. Então, a gente tem essa ideia aqui desse plano cartesiano, né, onde nós temos, né, na vertical, impacto, que poderia ser esforço também, quando faz a ordem que você coloca. Nessa daqui eu coloquei impacto. E na horizontal eu coloquei esforço. E aí a gente vai gerar 4 quadrantes, né, cada um deles, né, correlacionando impacto e esforço. Então, no primeiro quadrante, vamos considerar o primeiro quadrante esse aqui, a gente tem um alto impacto e baixo esforço. O que significa? Que elas são atividades prioritárias. Isso por quê? Porque eu consigo fazer atividades que são positivamente boas, né, que me dão retorno rápido, e eu não preciso de muito. E por que ela é rápida? Porque eu não preciso fazer tanto esforço. Né? Então, na teoria, se não tem tanto esforço, apesar de poder ser várias variáveis, né? Mas, na teoria, eu não preciso de tanto tempo, eu não preciso de tanto recurso para poder fazer aquilo. Então, é o básico. Podemos entender dessa forma, é o básico. E ele é muito importante porque ele promove motivação, produtividade e resultado. Por quê? Porque todo mundo, quando vai, seja dentro de empresa, em qualquer lugar, né, toma uma decisão de realizar uma atividade ou ter alguma atitude sobre alguma coisa, é porque está atrás de um resultado. Né? Então, quanto mais fácil ver esse resultado, por mais que nem sempre ele venha fácil, mas quanto mais fácil ele vier, mais satisfeito e mais dá vontade de fazer de novo, né? Porque você sabe que não vai dar muito trabalho. Bom, em relação ao alto impacto e ao alto esforço. São atividades importantes também, porque elas têm alto impacto, tá? Então elas vão interferir positivamente, mas elas têm alto esforço. Então elas são importantes, mas elas têm que ser pensadas. Né? E aí que vem a ideia de cronograma, plano de ação, né? De projetizar, vamos dizer assim, né? Tornar aquilo um projeto para ser aplicado a longo prazo. Né? Mas, e aí que vem a questão. É importante? É, mas entre
essa e essa, né, entre alto impacto e alto impacto e baixo esforço, eu vou dar prioridade para essa, né? Porque essa daqui eu vou, apesar do alto impacto, eu vou demorar muito para fazer. Seja porque vai gastar muito tempo, porque vai gastar muito dinheiro, enfim. Então eu já estou definindo aqui uma ordem de priorização. Já em relação ao baixo, desculpa, já em relação ao baixo impacto e baixo esforço, elas são menos relevantes. Não quer dizer que elas são inúteis e que podem ser descartadas, mas por elas terem baixo esforço, ou melhor, baixo esforço é positivo, mas por elas terem baixo impacto, né, enfim, vocês podem associar isso, eu acho que um exemplo bom é quando você está na sua empresa e você tem que prestar atendimento para alguém. Porque alguém solicitou atendimento no WhatsApp. Se não for algo tão importante, for uma dúvida boba, você respondeu ou não, não faz tanta diferença, mas é importante para a reputação da empresa, obviamente, responder todo mundo. Então, assim, não vai cair o mundo se você não responder, mas se você responder, foi bom e não deu tanto trabalho. Né? Mas, se você tem que, sei lá, tem uma reunião importante, eu tenho um cliente para atender, que vai gerar uma grande compra, uh, e isso está em choque com esse atendimento, você tem que fazer o que descartar isso. Né? Novamente, questão da priorização. E o menos importante é o baixo impacto de outras coisas. Por quê? Porque tem baixo impacto, então isso é ruim, porque ele não vai impactar tanto, ou seja, não tem não tem um retorno, né, relevante. E é alto esforço, então é meio que você gastar muito por algo que não faz retorno, certo? Eu acho que um exemplo bom disso, né, são as reuniões excessivas, que inclusive a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Mas as reuniões excessivas são casos, né? Você, sei lá, apresentou os resultados, né, da sua equipe recentemente, não deu nem uma semana, já tem que apresentar de novo. Às vezes você vai apresentar a mesma coisa, enfim, aquela típica reunião de encher linguiça. Né? Então, você poderia estar fazendo outras atividades mais importantes, né? Como aqui em cima. Então, são basicamente essa, tá? A lógica da matriz impacto e esforço. E agora nós vamos entender, né, como que ela foi aplicada na Genol, mas antes eu vou explicar para vocês quem é a Genol. Genol é uma empresa de software e geoprocessamento, tá? Eles estão localizados aqui em Goiânia, Goiás, no prédio Metropolitan, na Avenida Deputado Jardim Goiás. O segmento deles é software de geoprocessamento, porque eles têm um software de monitoramento de propriedades remoto, com imagem de satélite, né? Mas dentro disso, né, também mexe muito com a parte de processamento, porque eles precisam pegar essas imagens, tratar, né, e gerar relatório, então tem muita uma perspectiva geográfica por trás, né, geológico, então faz necessário essa parte do geoprocessamento também, da geografia de maneira geral. O diferencial deles é esse monitoramento, né, de propriedades que eu mencionei para vocês, mas a um baixo custo. Eles conseguem oferecer isso a um baixo custo e tem grandes clientes, tem trabalho com a Vale, Votorantim, enfim, eles têm uma galera aí, uns players bem interessantes aí no mercado, né, principalmente de mineração, mas eles também trabalham com loteamentos e do agro. Né? E a gestora que nós conhecemos, né, novamente agradecendo a Micael por essa colaboração, ela é do setor de loteamentos, né, e nos ajudou a fazer a matriz, né, sobre esse impacto da Genol. Então vamos ver como é que ficou, tá? Aqui foi uma mescla, né, de conversa com ela. A pergunta que eu fiz, né, foi quais são os problemas que você vê aqui. E aí, a partir das respostas dela, eu fui encaixando em cada um, e agora eu vou explicar para vocês por que eu encaixei em cada lugar. E sim, é interpretativo, então poderia ser diferente disso. Bom, primeiramente, vou começar aqui, tá? Baixo impacto, baixo esforço. Ela mencionou, né, a não promoção de atividade de saúde e bem-estar, tá? Isso por quê? Porque antigamente, né, acontecia, né, voluntariamente, né, uma das colaboradoras lá, ela propunha, né, porque ela tem formação todo dia, fazer um alongamento, fazer um momento de relaxamento, né? Mas isso nunca foi instituído, né, como uma atividade de saúde e bem-estar, né, como estratégia de gestão. Então, ela acredita, né, que é importante ter isso, mas é aquilo, né? Se não está acontecendo e não está fazendo tanta diferença, né? Então, tem um baixo impacto. Né? A teoria todo mundo está fazendo, então, enfim, tá normal. E, né, mais importante, tem um baixo esforço. Né? Então, poderia ser feito, mas, enfim, não é, assim, não é a preocupação. Tá? E aí, voltando, não é uma questão, nem tudo é descartável e irrelevante. A questão é que tem outras prioridades, tá? Que a gente vai ver mais, vai ver agora, inclusive, né? Por exemplo, das opções descartáveis, tá? Lembrando que o que deve ser descartado também tem caráter emergencial, só que de maneira prejudicial. Né? Se aqui em cima eu tenho prioridade de fazer, aqui eu tenho prioridade de não fazer, né? De descartar. Então vamos para esse exemplo aqui. Ela trouxe até um tema muito legal, que é o trabalho presencial. Isso por quê, né? Porque grande parte dos fornecedores, né, dos clientes da Genova, muitos deles, né, de fornecedores de são internacionais, grande parte nacional, mas, enfim, o que ela quis dizer, né, com o trabalho presencial, apresentar um alto esforço e baixo impacto, é que eles não precisam ter uma sede física para atender essa galera. Né? Então, sei lá, só os diretores ficarem ali, ou, sei lá, um RH só, para ter o representante legal, né? Tipo, já estaria tranquilo, né? E, enfim, proporcionaria, né, a galera da operação, de vendas, enfim, basicamente lá tem esses dois departamentos, né? Possibilitaria que eles tivessem, né, uma qualidade de trabalho mais legal, né?
né? Poderiam ficar mais tranquilos em casa, enfim, trabalhando. Né? Então, e aí que vem, né? E rompe, né, com essa questão desse trabalho presencial, né, que gera um alto esforço, porque você tem que pagar aluguel, né, tem a questão do deslocamento, a galera, grande parte dos trabalhadores lá tem mais ou menos 7, 8 pessoas, alguns deles trabalham, né, isso gera também uma pressão, né, porque alguns da equipe, né, principalmente a galera do software, já faz o home office, então quem está lá presencial tem, né, essa questão de, tipo, pô, tem pessoas que estão que eu não posso. Então, é interessante pensar isso, né? Pensar que existe essa alternativa e que poderia gerar uma qualidade de trabalho mais legal para o pessoal. Além disso, né, como a gente mencionou anteriormente, as reuniões semanais, né, de planejamento, de apresentação de resultados necessários. Então, essa questão de ficar, né, cobrando, enfim, a demanda está ali, né, e resultados, né, para o ritmo da empresa, poderia ser, a gente estávamos conversando, né, poderia ser no máximo uma, duas, um mês, né, mas está tendo realmente um número excessivo de 2 a 3 na semana e isso está prejudicando, né, o desempenho, porque você fica mais tempo apresentando a mesma coisa do que, né, fazendo outras atividades. Bom, subindo aqui, a gente tem as atividades. Subindo aqui, a gente tem as atividades de alto impacto e alto esforço. Ela, melhor, ela mencionou e eu categorizei, né, como dificuldades de deslocamento dos colaboradores. Que entraria também na questão do home office que a gente mencionou aí embaixo. Ela propôs, né, uma espécie de subsídio da, não vale transporte, obviamente, mas algum mecanismo, né, uma van, um ônibus para poder buscar o pessoal, porque de fato o pessoal mora muito longe, né. O pessoal que estuda na UFG, grande parte deles, né, a UFG, Universidade Federal de Goiás, fica a mais ou menos 20 quilômetros. Ela fica localizada no setor Samambaia, né, em Itatiaia, ali próximo. E a Jardim Nova fica no Jardim Goiás, então são mais de 20 km, mais ou menos. Então gasta de ônibus, independente da linha, vai gastar 1h15, 1h30, então é muito tempo perdido, né, e desgasta e cansa o trabalhador desnecessariamente. Mas, mesmo assim, seria uma atividade de alto impacto, mas de alto esforço. Então, mesmo que seja muito interessante, que proporcionasse, né, uma qualidade de vida laboral, né, para as equipes interessante, teria que ser pensado, porque como vai exigir um alto esforço, não dá para fazer da noite para o dia. Então, como última atividade que a gente pode mencionar, tem um excesso de aplicação de questionários que não retorna com medidas tangíveis. Bom, isso aí, por que eu coloquei como alto impacto versus alto impacto? Por quê? Porque tem potencial de ter um alto impacto, principalmente na motivação dos trabalhadores. Como assim? Esses questionários são, enfim, são parecidos com o de clima organizacional, só que mais numa pegada de obter informações das equipes de qual a impressão que eles têm da empresa. Né? E, enfim, na teoria era para pensar em melhorias, mas como a gestora mencionou, isso não vem, né? Essa compreensão é como se eles soubessem, a diretoria soubesse os problemas e não tornassem, não corrigissem isso. Então, isso gera uma desmotivação das equipes e, enfim, dos gestores também. Então, enfim, teria um alto impacto, ao menos, né, já que você não quer aplicar as melhorias, você parasse de fazer, já que você não tem interesse de alterar, né, o panorama, né, então interrompa, né, não faça esses questionários, né, não busque saber, né, qual é o interesse, qual é a opinião, né, das pessoas. É melhor não tentar manter esse vínculo, porque isso gera esperança. Né? Então, teria um alto impacto parar com isso, as pessoas talvez não motivassem, mas não desmotivariam, né? Ou teria menos chance de motivar, não mais esforço, né? É só parar o que você está fazendo e talvez aplicar esse tempo em coisas mais importantes, que seriam os outros projetos. Tá? Então, essa foi a matriz de Nova, como eu mencionei, é interpretativa, então poderia ser de outra forma, talvez fosse dentro da reunião da própria G9, talvez fosse interpretação diferente, mas com a minha visão de gestão até então, foi o que eu imaginei. E, né, como conclusão, né, eu acho que ficou meio óbvio até pela fala, né, mas home office eu acho que seria, e isso eu pensei em conjunto com a gestora, home office seria muito interessante, né, principalmente pensando no know-how da empresa, né, a forma como eles fazem as coisas ali, o home office faz muito sentido, tanto é que grande parte da equipe já está nesse modelo, então não faz sentido você ficar mantendo algumas pessoas. Isso vai desmotivar a galera, né, e está gerando um custo a mais, porque você está alugando um lugar, né, desnecessariamente, no setor caro, inclusive, né, no setor bem, já a especulação imobiliária atua bastante. Então, enfim, é bem desnecessário o home office, seria bem interessante. Né? Além disso, tem a manutenção de energia, de água, então, enfim, e principalmente o deslocamento para o trabalhador. Né? Isso seria um impacto muito positivo para as equipes, para os gestores, a todos. O excesso de reuniões também né, enfim, tem que ser finalizado. Né? A gente vê isso de uma perspectiva negativa, como a gente mencionou anteriormente. O tempo que está sendo aplicado ali poderia estar sendo aplicado a outras coisas. O excesso de formulários, como a gente também mencionou, né? Já que você não tem interesse de estabelecer mudanças, é melhor não fazer. Ou começar a fazer. E a atividade de bem-estar e projeto de subsídio de locomoção pode ser pensado, né, caso o home office não seja instalado. E as atividades de bem-estar
podem ser também. É importante, né, pensar-se, né, mas tem que ter uma gestão e, obviamente, tem elementos, tem questões mais importantes a se discutir. Então, é projetar, é pensar, é gerir, é delegar, enfim, tem que se pensar, né, o que está sendo feito e como os resultados poderiam ser muito mais positivos, né, e ter muito mais resultados se as coisas fossem feitas de maneira diferente e se a priorização das atividades fosse feita de outra forma, tá? Então, novamente, agradeço a gestora por ter abrido a porta da empresa para poder conversar com a gente. A quem assistiu até o final, eu espero que tenha gostado, tenha entendido, né, que possa ter, enfim, pelo menos ter uma noção de como que utiliza, né, e como que pode ser aplicado. E muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.